Que o movimento revolucionário tem uma continuidade, uma identidade própria, é algo que não precisa ser provado por mim, porque isso já é afirmado, vamos dizer, pelos próprios porta-vozes do movimento revolucionário. Desde que começa essa sucessão impressionante de mutações no panorama europeu, cada nova geração de pessoas envolvidas no movimento revolucionário se reporta aos seus antecessores. Quer dizer, eles têm a consciência de ser sucessores de algo que já vem sendo feito antes. Então, a cada geração existe, por um lado, vamos dizer, o reflexo das atitudes, das ações da geração anterior, ações e ideias da geração anterior. Por outro lado, existe uma reflexão crítica em relação a essa geração, e existe sempre uma mutação, o surgimento de uma nova perspectiva a partir da herança recebida e também da reflexão crítica exercida em cima desta herança. De modo que aos poucos se vai formando uma espécie de tradição revolucionária, a qual, entre os séculos 18 e 19, já é perfeitamente autoconsciente. Quer dizer, cada revolucionário, não pouco importante se ele é membro de uma corrente socialista, anarquista ou liberal, qualquer outra, está consciente de pertencer a uma tradição. Ele está continuando um movimento histórico iniciado séculos antes. É muito interessante quando você lê o livro do Dostoiévski, Os Demônios, você vê que aqueles revolucionários que ainda não são bolcheviques no sentido formal da coisa, alguns são socialistas, outros são anarquistas, eles continuamente se referem ao movimento revolucionário, em geral, só mediante a simples palavra o movimento. Tá certo? Então, o movimento era uma espécie, vamos dizer, de entidade móvel, né, cujas ações se reconheciam ao longo do tempo e que tinham um caráter unitário o suficiente para poder ser designado com um único substantivo, o movimento. Tá certo? E também tinham consciência de outra coisa. Há um ponto qualquer neste mesmo romance em que um dos personagens explica para o outro que o número de participantes do movimento vai muito além do número daqueles que são militantes ex professo, isto é, que sabem que são militantes. Quer dizer, existe uma infinidade de colaboradores informais, uns mais conscientes, outros menos conscientes, tá certo? Formando uma rede daquilo que mais tarde se chamaria os companheiros de viagem, simpatizantes e no fim das contas, aqueles que Lenin chamava os idiotas úteis. Quer dizer, os idiotas úteis fazem parte integrante do movimento e cada decisão estratégica tomada aqui ou ali sempre leva em conta este imenso exército de reserva que colaborará com o movimento num sentido conhecido de antemão, mas sem que eles próprios tenham uma noção clara do que estão fazendo e de qual a sua participação. Quer dizer, a partir do século XIX, então já existe inclusive uma teorização do movimento por ele mesmo, tá certo? A unidade do movimento revolucionário se torna objeto de teoria e de discussão. Quer dizer, isto é a prova máxima de que essa unidade é uma coisa autoconsciente, de que o movimento revolucionário sabe, conhece a sua própria unidade e se baseia nela como fonte das suas autoanálises e das suas decisões. Então, ninguém jamais negou a existência do movimento revolucionário, embora a maioria dos historiadores só o caracterizem como um movimento revolucionário a partir do século XVIII e das décadas que prepararam a Revolução Francesa. Quando nós investigamos, rastreamos um pouco a origem dessas coisas, nós vemos que
não seria errado você falar de um movimento revolucionário já a partir do século XIV ou XV, que é uma coisa que de início não chama a atenção como um fenômeno de amplitude europeia, mas aparece sob a forma de uma série de rebeliões locais. Mais tarde, uma profusão de movimentos diferentes conflui para formar essas identidades que são identidades históricas, que são o chamado Renascimento, a chamada Reforma, bem como a Contra-Reforma, que, a meu ver, faz parte do processo revolucionário. Isso será objeto de uma aula mais tarde. Mas a maior parte dos historiadores faz uma diferença ainda entre esses movimentos, tanto os movimentos, as rebeliões locais do século XIV, XV, XVI, quanto a Renascença e a Reforma, e a fase propriamente revolucionária. Mas hoje eu acho que já temos condição de perceber, vamos dizer, a unidade por baixo disso. Essa unidade não apareceu antes, porque o assunto sempre foi tratado, seja do ponto de vista da história político-social, ou da história da filosofia, ou da história das ideias, ou da história das religiões. E eu acho que nenhuma dessas disciplinas está muito bem equipada para captar exatamente o processo que nos interessa, que é a unidade interna. Quando se fala de unidade de um processo histórico, é necessário que você capte algum fator permanente cuja presença seja identificável ao longo de todo o processo. Quer dizer, algo tem de permanecer, algo que caracteriza a unidade desse processo. Ora, do ponto de vista da história das ideias, isso é impossível, porque esses últimos 4 ou 5 séculos veio uma profusão alucinante de doutrinas, escolas filosóficas, movimentos políticos, religiosos, etc, etc, etc. Então, você tentar, então, captar uma unidade do ponto de vista do conteúdo dessas ideias é absolutamente impossível. Então, quer dizer, tanto a história da filosofia quanto a história das ideias, quanto a história política, social, cultural, também não parece estar aparelhada para captar essa unidade. E foi através de uma sucessão de análises muito meticulosas de várias expressões do movimento revolucionário que eu fui, aos poucos, apreendendo os pontos constantes. E esses pontos constantes não pertencem à ordem do conteúdo das ideias, não pertencem às ideologias, não pertencem às filosofias, não pertencem às doutrinas, não pertencem às estratégias de ação. Alguns desses pontos que eu peguei vão ser expostos aqui nesta aula hoje. Mas todos eles têm a ver com uma diferença específica entre a percepção geral do mundo que se observa nos protagonistas do movimento revolucionário a partir do século XIV e XV e tudo que a humanidade conheceu, não só tudo que a humanidade conheceu anteriormente, mas também a percepção do mundo que continua vigorando entre as chamadas pessoas comuns, entre o povão. Isso quer dizer, os revolucionários percebem, existem alguns aspectos da realidade que os revolucionários, em maior ou menor grau, percebem de uma maneira diferente, não só do que a humanidade percebia antes, mas do que as pessoas comuns, não envolvidas no movimento revolucionário, continuam percebendo exatamente hoje. O primeiro desses tópicos se refere à percepção de tempo. O que eu estou dizendo é que todos os revolucionários, todos os membros do movimento revolucionário, a partir do século XIV até hoje, têm uma percepção do tempo que é diferente da percepção do tempo pelas pessoas comuns e pelo restante da humanidade. Normalmente, o ser humano percebe o tempo como um fluxo linear, no qual, vamos dizer, o passado liga a um futuro através
vamos dizer, de um presente cuja duração é mais ou menos indefinida. Quer dizer, nós não podemos medir o presente, mas nós podemos identificá-lo. Por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente. É isso, quer dizer, quando falamos de presente, não estamos falando de um instante atomístico, mas de uma situação, né, cuja unidade espaço-temporal é reconhecida como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento. Então, vamos dizer, esse momento presente, ele não é um ponto atomístico, mas ele é uma certa fração, tá certo? Esta fração está colocada, vamos dizer, entre duas extensões ilimitadas. A extensão ilimitada do passado, que remonta até a origem dos tempos, e a extensão indefinida do futuro, tá certo? Que, teoricamente, se prolonga até o fim dos tempos. O fim dos tempos é uma expressão que deve vir sempre entre aspas. Já vamos ver por quê. Então, o tempo aparece sob a forma de uma linha irreversível, não é isso? Existem em todas as línguas expressões, vamos dizer, fugit irreparabile tempus, quer dizer, o tempo foge irreparavelmente, né? Em português existe o verso do Machado de Assis, né? Que quanto da vida Camões, que quanto da vida passa está recitando a morte, que a morte está recitando cada minuto que passa. Então, o minuto que passa não é recuperável, tá certo? Só é recuperável imaginariamente, mas ele terá que ser recuperado num outro momento futuro, e já não será a sua repetição, tá certo? Mas apenas esse passado se tornará, na medida que é recordado, ele se torna apenas um fragmento de um novo momento do tempo. Essa é mais ou menos a visão universal do tempo. É uma experiência que todos os seres humanos têm, tá certo? Não há nenhum ser humano que não saiba que aquilo que aconteceu não desacontece mais. Pode ser modificado no futuro, mas não pode ser revogado. Então, essa irreversibilidade, essa irreparabilidade do tempo faz parte da experiência universal do tempo. Ela é a própria experiência universal do tempo. Então, quando começam a surgir os primeiros movimentos revolucionários no Ocidente, eles surgem desde dentro do cristianismo e surgem baseados na ideia de ou apressar o juízo final, tá certo? Ou efetivamente de realizá-lo, quer dizer, de punir os maus, de suprimir a injustiça, tá certo? De castigar todos os pecadores e instaurar no mundo uma ordem de justiça que teoricamente duraria indefinidamente. Como esta concepção de uma ordem social, política justa, ela é sempre colocada num futuro, quer dizer, você vive dentro de um estado que você reconhece como um estado de corrupção e pecado, e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa como um dado de experiência. Ele não faz parte da realidade vivenciada. Ela é uma concepção que você está chutando para o futuro, e é, de certo modo, uma expectativa, uma esperança, uma promessa, ou coisa assim. E você só a conhece como tal, tá certo?